Olá, hoje nós vamos falar sobre a rinoplastia, que é a cirurgia do nariz. É uma das cirurgias mais procuradas no consultório, está entre as 5 mais procuradas. Bom, o nariz ele pode incomodar as pessoas de diversas formas. Tem gente que se queixa da ponta um pouco bulbosa, que a gente chama, que parece que dá a impressão que tem uma batatinha na ponta do nariz. Tem gente que reclama da parte do dorso, que é essa parte superior, que parece um nariz de tucano, que a gente chama de giba. Já tem outras pessoas que se incomodam com a asa nasal ser ou grande ou larga e até mesmo o dorso nasal também ser um pouco mais largo. Logicamente, nós temos que respeitar as características individuais, as características raciais e não propor uma única forma de rinoplastia. Cada pessoa tem uma necessidade e cada pessoa vai ter uma cirurgia que melhor atenda. Normalmente nós optamos por fazer uma infiltração com anestésico local associado ou à sedação ou à anestesia geral. Isso aí fica muito a cargo do anestesista e do tipo de cirurgia que nós vamos fazer, dependendo do tempo da cirurgia, para ele optar pela forma mais segura para o paciente. A partir do momento que foi feita a anestesia, aí nós vamos para o planejamento cirúrgico. Hoje em dia, a maioria das cirurgias são feitas da forma aberta, né, que se faz uma incisão na columela, descola-se a pele do nariz, porque você tem um melhor acesso, uma melhor visualização das estruturas nasais, que é o osso nasal e as várias cartilagens que a compõem. Então, dependendo do que queremos tratar, vamos mexer ou no osso ou na cartilagem, ou no osso e na cartilagem, e dar uma melhor forma, realmente fazer um trabalho artesanal de modelagem daquele osso e daquela cartilagem. Em alguns casos, principalmente quando nós mexemos na parte do dorso, que é aquele nariz de tucano, fica o teto aberto. Então nós precisamos fazer uma fratura para que esse teto nasal seja fechado e devolver a melhor anatomia e funcionabilidade desse nariz. Em casos também que o paciente se queixa de dorso um pouco mais largo, é necessário também fazer a fratura para que a gente consiga diminuir a base dessa pirâmide, né? Fazer com que o nariz fique mais fino. Já em relação ao tratamento da ponta, a gente precisa moldar as cartilagens, diminuir o tamanho de algumas, em alguns casos até colocar enxertos de cartilagem para conseguir uma melhor forma, uma melhor definição dessa ponta nasal e, em alguns casos também específicos, tratar o tamanho da asa e principalmente também quando a pessoa sorri, o nariz costuma alargar um pouco mais, tem algumas técnicas que fazemos para que esse nariz não fique tão alargado. Em relação ao pós-operatório, o paciente sai usando um curativo. Quando é feita a fratura, usamos até uma espécie de um gesso, que é um curativo que imobiliza essa fratura para que ela seja fixada, que ela seja consolidada. Então o paciente fica com isso de 7 a 10 dias, costuma ficar com o rosto um pouco edemaciado, um pouco inchado, os olhos, a região dos olhos fica bastante roxa, porque o rosto, a face, é uma região muito sensível e que o hematoma ele se progride com muita facilidade. Então os primeiros 7 a 10 dias nós recomendamos mais repouso, ficar mais em casa, evitar sol, dormir com um travesseiro um pouco mais elevado, evitar exposição ao calor. A partir de 7 a 10 dias nós já tiramos alguns pontos, que são esses pontos que são feitos na columela, e retiramos também esse curativo no dorso nasal. O paciente pode tranquilamente retornar às suas atividades habituais e o edema, o resultado final da cirurgia, que é um pouco demorado para o paciente ver, causa uma ansiedade porque a pessoa quer logo ver o resultado, mas você só vai conseguir ver o resultado final da cirurgia a partir mais ou menos aí do 6º mês. Logicamente, antes disso, você já está apto para desenvolver suas atividades de trabalho, atividades esportivas, suas atividades de uma forma geral, mas o resultado final da cirurgia só a partir do 6º mês.